Esse aqui é aquele momento que você faz uma pergunta, o aluno de medicina pergunta sobre qualquer coisa e eu, Felipe Magalhães, diretor científico do Jaleco, me viro para responder. Eu procuro outras fontes, eu pergunto para pessoas, ou eu falo o que eu sei e a gente vai conversar. Começa aqui mais um Jaleco Responde. Nesse segundo Jaleco Responde, agora a gente vai falar sobre questões de alunos do ciclo clínico. As questões às vezes vão ser um pouco clínica, vão ser um pouquinho do básico, mas são questões feitas por alunos do ciclo clínico. Eu vou começar com a primeira questão, que é o seguinte: qual a diferença da anamnese na UPA, deve ser unidade de pronto atendimento, para os demais serviços? Bem, gente, na verdade, eu acho que não é UPA e demais serviços. Tem vários serviços que a gente faz anamneses diferentes. Existem duas estratégias principais de anamnese, que são anamneses guiadas e anamneses que são mais investigativas. O que é isso? Como é que funciona? Anamneses guiadas são anamneses que o paciente vai chegar com uma queixa, por exemplo, dor no peito. E eu vou guiar a minha anamnese para investigar a dor no peito. Nesse momento, é óbvio que eu vou incluir história familiar, mas eu vou procurar coisas na história familiar sobre dor no peito. Eu vou ver a história patológica pregressa, mas procurando na história patológica pregressa coisas sobre a dor no peito. Porque esse paciente tem dor no peito, e aí eu geralmente estou numa unidade de pronto atendimento e eu tenho que resolver e principalmente saber qual a gravidade da dor no peito dele. Será que ele tem uma dor no peito, ele está infartando e eu preciso de tomar uma decisão rápida para salvá-la? Ou será que ele tem uma dor no peito que pode até ser uma doença mais benigna, uma doença osteomuscular e que isso vai ser investigado com mais calma depois e agora ele não corre risco de vida? Desculpa, risco de morte. Então, existem vários tipos de anamnese, principalmente essas mais investigativas e mais guiadas. Então, no geral, na UPA, nós fazemos anamneses muito guiadas para resolver um problema, estabelecer o risco desse paciente e tomar a conduta rápida. Quando a gente está no hospital universitário, principalmente quando a gente está treinando semiologia, quando a gente está treinando anamnese no começo, a gente faz muito investigativas. Então a gente chama às vezes até de anamneses acadêmicas. Elas perguntam e incluem muitas e muitas informações. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa internada com dor no peito, que não está grave, que já passou pela primeira anamnese, a gente pergunta sobre crescimento, sobre como é que foi a infância, sobre vacina, porque isso são anamneses muito investigativas e são anamneses acadêmicas. E aí tem um meio termo, que são anamneses que não são tão acadêmicas assim, porém elas não são tão diretas, tão encaminhadinhas, tão focadas no problema, que é o que a maior parte dos médicos usam no dia a dia do consultório médico. Então, assim, no geral anamneses de UPA são mais guiadas. O exame físico da UPA ele é mais guiado por problema, enquanto que no hospital universitário ele é mais amplo, mais generalista, e a gente tenta colher a maior quantidade possível de informação para depois tentar montar o quebra-cabeça. Na UPA a gente monta o quebra-cabeça na hora e essa é a grande diferença. Bem, vamos para a próxima pergunta de algum aluno do ciclo clínico. Olha, é até uma pergunta diferente. Qual a importância da gestão na vida e carreira do médico? É engraçado que essa veio uma pergunta do ciclo clínico, mas podia ser internato também. A resposta é que depende. No geral, a gente tem médicos que fazem gestão e tem alguns cargos de gestão que normalmente são realizados por médicos. Quando a gente chega um diretor médico, e aí existe um cargo nos hospitais que é de diretor médico, ou diretor assistencial médico, esse cargo é feito por um médico. E é um cargo de gestão. Então, para as pessoas que vão seguir esse tipo de carreira, que vão ser um diretor assistencial de um hospital, de uma clínica, vai ser diretor médico ou de algum lugar, a gestão é ultra importante porque vai se trabalhar essencialmente com gestão. Só que calma aí, gente. Tem médicos e tem muitos e muitos médicos que não vão fazer gestão, que não vão trabalhar com gestão. É sempre importante saber um ou dois conceitos, mas para um médico que seja, sei lá, um plantonista da emergência, o que ele precisa de saber sobre gestão é muito menos. Ou um médico que pode trabalhar como funcionário público fazendo alguma coisa muito pragmática. Ele é funcionário público num serviço de patologia e ele vê, sei lá, patologia renal. Ele realmente precisa de um pouco menos de gestão. Então, na verdade, assim, o quanto que a gestão é importante depende muito de como é que vai ser a sua carreira médica.
Se você for um gestor médico, ultra importante, óbvio. Se você for ser uma carreira mais como, talvez até um acadêmico, um professor de medicina, ou a sua carreira vai ser, você plantonista do CTI, você vai ter que saber menos gestão médica. E aí tem grande leque ali que está entre um e o outro, que é o cara que tem consultório, o médico que abriu uma clínica, abriu o próprio negócio, o médico que está dividindo o consultório com alguns amigos, às vezes um que não é gestor do hospital, mas ele chefia a equipe de plantão. Então, não tem uma resposta precisa para isso, porque a carreira médica pode andar para vários lados no tocante de o quanto você vai direcionar pessoas e materiais e coisas financeiras. Bem, a próxima pergunta volta mais para a medicina e, na verdade, mais até para aluno. Ele pergunta, estudar por resumo dos outros é um método de estudo ineficaz? Então, olha, método de estudo ineficaz é uma coisa que não existe. Não existe nenhum método de estudo, se é um método de estudo que você não vai aprender. O que a gente fala muito é sobre eficiência. O que é isso? É quanto tempo você vai demorar para aprender. Tá? Porque olha só, se você pegar um livro só e ficar lendo, sem fazer nenhuma anotação, sem fazer mais nada, só ler, você vai aprender. Só que você vai demorar um tempo diferente do que se você pegar esse livro, ler e fizer um resumo para uma pessoa. Você vai fazer tempos diferentes, mas no final, todo o método vai te trazer conhecimento. O que eu acho especificamente sobre ler pelo resumo? Tem um risco. O problema não é sobre eficiência, eficaz tudo é. O problema não é sobre eficiência ou não, quer dizer, o problema não é se você vai aprender mais rápido ou mais lento. O problema do resumo do colega é o risco de algumas informações estarem potencialmente incorretas, porque o cara anotou, a gente não sabe de onde, às vezes é resumo de sala de aula, e aí pode vir alguma coisa meio truncada, e pode ser que o colega que está fazendo o resumo não entenda o que é importante, porque o aluno fazendo o resumo, ele não sabe ainda o que é ultra importante naquele conhecimento e o que é mais periférico, que a gente vai usar menos. Então, é mais sobre risco do que ser um método eficiente ou não. É comum que você aprenda tudo o que está no resumo e descubra lá na frente que tinha uma coisa que não estava no resumo que você tinha que saber. Então, a minha recomendação é tentar usar resumos profissionais. Então, se você não vai conseguir ler o livro inteiro, não vai conseguir ler o artigo porque você está com pouco tempo, não sei o quê, procure resumos profissionais. Então, o Jaleco tem uma apostila de resumos. Às vezes, tem livros, versões que geralmente chama de manual, que são versões mais resumidas dos próprios livros. Então, procure resumos profissionais, resumos que quem está fazendo já sabe a matéria, em vez de resumos do colega que ainda não entende. Último detalhezinho sobre o resumo é que isso é diferente quando você faz o resumo. Porque quando você faz o resumo, o objetivo não é você ler só o seu resumo para aprender com ele. O seu objetivo é não fazer o resumo, na hora que você tenta sintetizar, vai melhorar sua capacidade de aprendizado e vai melhorar a sua capacidade de reter aquelas informações. Então, quando você faz o resumo, na verdade é o processo de fazer o resumo aonde está boa parte do aprendizado e não na releitura do resumo só. Bem, é isso. Última pergunta do ciclo clínico, dessa vez a gente ficou com 4 perguntas, é o seguinte: como deixar a ansiedade de lado para fazer as aulas práticas? Gente, ansiedade faz parte da vida do médico. E algum certo nível de ansiedade é até benéfica. É comum que cirurgiões muito experimentados fiquem um pouco ansiosos quando vão entrar para uma cirurgia sofisticada, uma cirurgia difícil, mesmo que ele já tenha feito várias vezes. É comum que eu, inclusive, quando estou falando com a câmera, apesar de ter gravado aula, apesar de ter feito curso de oratória, fique um pouquinho ansioso. Isso, às vezes, é uma representação do quanto eu acho isso importante, quanto eu acho aquela atividade que eu estou fazendo importante. Tem uma história clássica do Bono Vox, vocalista do U2, que ele fala que até hoje ele fica ansioso quando sobe no palco. Gente, o vocalista do U2, esse cara tem milhares e milhares e milhares de shows. Ele fica um pouquinho nervoso, ele fica um pouco ansioso. Então eu acho que a questão não é sobre como não ficar ansioso, mas assim, como você controlar essa ansiedade e como que essa ansiedade possa se tornar uma coisa interessante ali de preocupação que faça você fazer melhor
e não ser uma ansiedade que vai te travar, que vai te impedir de fazer atividade, uma ansiedade que vai te atrapalhar ali no jogo. Eu acho que sobre isso, uma das maneiras de acabar com a ansiedade é rever, se preparar muito. No geral, quanto mais preparado, mais a gente consegue diminuir e controlar a ansiedade. Então, assim, saber o que vai acontecer na aula, tentar entender, essa é uma aula prática de quê? Como é que vai ser essa aula prática para você entender o que a gente espera de você. E repetir, né? É difícil na aula prática porque às vezes é o primeiro momento, mas assim, é repetir. Então, se você fica nervoso com contato com o paciente, é tentar ter o maior número de contatos com o paciente possível. Repetir aquelas coisas, repetir aquele ambiente, acaba diminuindo um pouco a ansiedade, porque você vai ficar mais confortável de como é que acontece. E aí, por último, gente, existe uma doença que é o distúrbio da ansiedade generalizada e que merece tratamento. Então, assim, apesar dessa conversa toda sobre ansiedade e que ela pode ser benéfica, se a ansiedade estiver te atrapalhando muito, o ideal é procurar ajuda profissional e não tem problema nenhum nisso, tá? Médicos ficam ansiosos e às vezes ansiedades patológicas, médicos ficam deprimidos, médicos têm burnout, médicos infartam, médicos têm doenças. Então, se a ansiedade está sendo patológica, te atrapalhando muito, é interessante procurar ajuda profissional de um psicólogo, eventualmente um psiquiatra, para tratar. Existe tratamento farmacológico, existe tratamento farmacológico temporário para ansiedade, algumas pessoas vão ter que tomar remédio durante muito tempo. Existe psicanálise para ansiedade, existe tratamento psicológico para ansiedade feito com psicólogo. Então, se for patológico, se for doença, se estiver te atrapalhando muito a vida, não tente lutar também sozinho, procure ajuda. Bem, gente, é isso e até o próximo Jaleco Responde.